Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Brando Peixoto, criador do canal, e hoje nós vamos para mais um episódio da nossa série Investindo R$ 100 na Prática. Já é o nosso quinto episódio aqui no mês de maio, certo? E para a gente poder iniciar, no mês de maio tivemos mais uma reunião do nosso Copom, que é o nosso Comitê de Políticas Monetárias, onde é decidido a questão da nossa taxa de juros, a nossa taxa Selic. Se ela aumenta, se ela diminui, se ela permanece a mesma. Então, eles analisam o cenário da economia e decidem se vão tomar uma decisão a favor ou contra o aumento da taxa de juros. E no mês de maio, nós tivemos mais um aumento de 0,5 percentuais, onde aumentou novamente a nossa taxa de juros, chegando a 14,75. É uma margem muito alta, é um valor muito alto, é o maior valor dos últimos anos. Porém, o mercado ele reagiu de um modo positivo. Brando, como assim? Então, para a gente ver como muitas vezes o aumento da taxa de juros para o mercado não é uma notícia tão negativa. Então, o mercado ele acredita que essa alta de juros ela está próxima de encerrar e algumas pessoas acreditam que essa já foi a última alta. Então, as próximas reuniões vamos começar a ter baixa. E isso já leva as pessoas a olharem com uma visão mais positiva do que pode ocorrer com a renda variável. Então, algumas pessoas já começam a olhar com a maneira mais positiva para o mercado de renda variável, para ações, para fundos imobiliários, para o quê? Para você ter lucro. Por quê? Porque a partir do momento que começamos a ter uma redução na taxa de juros, automaticamente algumas pessoas passam a tirar o dinheiro da renda fixa, porque os juros vai estar reduzindo e vai buscar novas oportunidades na renda variável. Então, essa janela de oportunidade pode estar sendo aberta e alguns analistas, alguns economistas já enxergam essa possibilidade. E com base nisso, a gente vê que nesse último mês, no mês de maio, pelo menos aqui no momento que eu puxo o filtro, o Ibovespa, que é o nosso índice da nossa bolsa de valores, ele operou com lucro e dentro do mês de maio a gente atingiu a máxima histórica, onde o Ibovespa bateu 140 mil pontos. Quando a gente puxa aqui o gráfico na máxima histórica, vemos que por mais que a taxa de juros esteja alta, a nossa bolsa bateu a máxima histórica, ou seja, muitas pessoas estão entrando, muitas pessoas estão comprando, e isso fez com que a média, com que o nosso índice subisse e atingisse a sua máxima histórica. Brando socorreu só com o Bovespa? Não. O nosso IFIX também, que é o nosso índice dos fundos imobiliários, também trabalhou em alta nesse mês, também bateu uma máxima histórica. Então, a gente consegue começar a enxergar aqui na prática aquele cenário que eu retratei aqui para vocês na notícia. As pessoas passaram a começar a enxergar oportunidades na renda variável com um possível cenário de queda de juros. Mas isso, pessoal, também não ocorre somente por essa notícia, por esse resultado da nossa taxa Selic. Precisamos levar em consideração que teve muito capital estrangeiro entrando, ou seja, investidores de fora do Brasil aplicando, colocando dinheiro. Por quê? Por conta dessa questão de tarifa, dessa discussão dos Estados Unidos com outros países que vão tarifar, não vão tarifar, acaba gerando uma grande incerteza no mercado. E quando você não tem certeza sobre determinado valor, sobre determinada situação, sobre determinada economia, os investidores não têm uma tranquilidade, uma confiança de colocar o seu dinheiro lá. E com isso, apesar de vivermos em um país de grande incerteza jurídica, grande incerteza política, nesse mês de maio conseguimos aproveitar uma boa oportunidade, digamos assim, de novos investidores colocando dinheiro aqui no país. Aqui na nossa bolsa, no nosso IFIX, onde conseguimos ver muitos ativos se valorizando por conta disso. Aqui eu também trouxe para vocês o resultado do Bitcoin, que também ele operou em alta nesse mês. O Bitcoin também bateu a sua máxima histórica, atingiu 110 mil dólares nessa semana. E é claro que o resultado do Bitcoin não tem nada a ver sobre a taxa de juros do Brasil. Aqui a gente consegue ver com mais clareza essa questão de incerteza do cenário econômico mundial. Então, as pessoas enxergando tanta incerteza no mundo, tanta incerteza em ativos tradicionais, em mercados tradicionais, começam a olhar o Bitcoin como uma válvula de escape, olhar o Bitcoin como uma capacidade de segurança sobre o seu capital, sobre o seu patrimônio.
Por mais que sabemos que o Bitcoin é muito volátil, que é um criptoativo, que de fato, por perfil de investimento, ele não vai te gerar uma segurança. Ele é um ativo totalmente arriscado devido à sua alta volatilidade. Mas ainda assim, as pessoas estão olhando com uma confiança maior e estão colocando dinheiro, tanto que ele vem mês após mês quebrando recorde na sua valorização. E fora todas essas informações, né, já ia esquecendo que nesse mês também tivemos muitas notícias sobre o escândalo do INSS, da nossa Previdência Social. Então, querendo ou não, isso também pode ser um impacto de novas pessoas estarem entrando na bolsa, estarem procurando investimentos para fazer uma construção patrimonial de uma renda passiva no futuro. E se essa pessoa não está entrando, se ela não está iniciando, muitas vezes ela já tinha dinheiro lá, mas ela passa a alocar mais, ela passa a aplicar mais devido à insegurança que cada vez mais a nossa previdência social mostra. As pessoas já olham com uma incerteza para a previdência, na qual sabe que aquilo que está contribuindo lá no futuro não vai ser suficiente para ela se manter, e ainda passamos a descobrir que aquilo que estava sendo contribuído, aquilo que estava sendo arrecadado, para muitas pessoas foi um esquema de fraude, um esquema de golpe, onde as pessoas estavam sendo roubadas. Então, além de ter uma incerteza para o futuro, na atualidade, aqui no momento, seu dinheiro de agora estava sendo descontado de uma maneira indevida. E até falando disso, né, dessa construção patrimonial, de você construir um futuro com o seu patrimônio que vai te gerar renda, olhando aqui para nossa carteira, estamos indo para o quinto mês. Então, como a ideia é a cada mês eu colocar R$ 100, o ideal é que aqui eu tivesse R$ 400, porque já foi 4 meses aplicados, eu vou fazer a aplicação do quinto mês agora, mas vemos que o patrimônio está 427, ou seja, R$ 27 a mais do que estaria planejado se todo mês eu colocasse R$ 100. Porém, esse resultado é mais positivo ainda, porque desses 427, né, que eu tenho hoje, e a ideia de colocar 400 nem foi cumprida, porque eu de fato coloquei todos os meses apenas 388. Então teve mês que eu não coloquei R$ 100 fechado, porque dependendo do valor do ativo, dava um pouco abaixo e eu nunca ultrapasso os R$ 100, então alguns meses eu coloquei 94, outros 92, 98. Então, enfim, o valor médio, que seria os R$ 400, nem foi atingido. E ainda assim a gente vem com um resultado bem positivo, onde a gente já está com uma variação de mais de 10%, ou seja, o que eu coloquei já valorizou mais de 10%, e uma rentabilidade de quase 20%. Por quê? Porque aqui também conta todos os proventos que eu recebo mensalmente. Então, fora a variação, eu já tive quase R$ 12 de dividendos, de proventos recebidos. E eu pego esse dinheiro e realoco. Então, desses 388, não foi todo que saiu do meu bolso. Parte eu já peguei aqui dos proventos que eu recebi e realoquei. E aqui eu tenho uma certa limitação, né? Devido a esse projeto, eu coloco apenas R$ 100 ou até menos disso. E enquanto eu não bater R$ 1.000 de patrimônio, eu não vou quebrar essa regra. E aqui todos os nossos ativos estão com uma variação positiva, tanto as ações quanto os fundos imobiliários. Estamos com apenas 5 ativos, até porque não faz sentido eu ter muitos ativos se eu estou colocando pouco patrimônio, pouco capital. E no mês de maio eu não vou fugir dessa estratégia, até porque eu não posso, preciso seguir a risca dos R$ 100. Dos investimentos desse mês, eu vou aumentar minha posição no Snag 11, que foi um fiagro que entrou na carteira no mês passado, eu falei com mais calma sobre ele, e ele está aqui com quase 13% de yield nos últimos 12 meses, ou seja, o que ele está pagando ali de dividendos, de proventos por mês, se eu pegar uma média nos últimos 12 meses, no último ano, já vai me trazer quase 13%. Isso aqui, pessoal, é um resultado muito bom. Tá quase o valor da taxa de juros. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas é melhor eu colocar lá numa taxa de juros, num 100% do CDI, que está pagando 14,75, e eu não vou ter tanto risco porque é um investimento de renda fixa. Só que muitas vezes essa pessoa esquece que uma aplicação em renda fixa, no momento que você vai fazer o resgate, tem incidência de imposto, tem imposto de renda retido na fonte. E se você fizer a operação ali em menos de 30 dias, dentro do mês, você ainda vai ter uma incidência de IOF. Aqui, no caso dos rendimentos que são pagos pelos fundos imobiliários, pelos fiagros,
esse valor aqui, até o momento, é isento de imposto de renda. Então, para a gente é uma excelente opção. E o P sobre o VP dele, né, o preço sobre o valor patrimonial, está 0,95, ou seja, conseguimos enxergar aqui mais ou menos 5% de desconto entre o preço que ele está sendo negociado e o valor patrimonial que ele está lançado. Então, o SNEG vai ser um dos ativos que eu vou investir nesse mês. E o outro é o Kiso 11, que também é um fundo aqui que está desde o início da carteira, se eu não estou enganado. É um fundo de fundos, então ele traz uma segurança maior por ter uma gestão que escolhe os melhores fundos que estão performando ali na bolsa. Está com yield de quase 12% aqui no ano. Isso aqui é excelente, mais uma vez eu falo, isento de imposto de renda. Até o momento, né? Não sabemos quando o governo vai querer tributar isso. Então, precisamos, sempre que possível, aproveitar essas oportunidades, até porque, ó, com menos de R$ 10 você já tem essa opção. E ele tá com um PVP bem abaixo. Então aqui mais ou menos 13% de desconto sobre o valor que está sendo negociado e o preço sobre as cotas dele, é o preço sobre o seu valor patrimonial. E por ser um fundo de fundos, possivelmente ele tem fundos aqui dentro dessa carteira dele que está com PVP abaixo, então ele consegue ter um desconto no desconto. No vídeo que eu falei com mais calma sobre o Kiso 11, eu expliquei isso. Então é muito interessante a gente saber analisar e buscar essas oportunidades. Então agora vamos para o novo ativo que ele vai entrar na nossa carteira, que ele ainda não está, e vai ser uma nova ação. E esse novo ativo é a Sanepar, que é a Companhia de Saneamento do Paraná. Para quem não sabe, o Investidor 10 ele traz essas opções, essas observações, essas informações sobre as empresas que você vai estar analisando. E aqui tem um breve resumo. É uma empresa de utilidade pública que ela vai estar no setor de água. Ela atua não somente no Paraná, mas também em algumas cidades de Santa Catarina, e ela tem ali por base 11 milhões de pessoas. Então ela tem 11 milhões de clientes. E você que tem a sua casa, você sabe que você não consegue viver sem água. Você precisa de água para tomar banho, você precisa de água para lavar as coisas, e todo mês você paga a conta de água. Não existe você viver sem água, tanto para você consumir quanto para você fazer as suas necessidades de higiene, entre outras coisas. Então a Sanepar ela entra como uma característica de uma empresa perene, que independente da situação econômica, independente da crise que o país vai estar passando ou não, nós, como consumidores, todo mês vamos estar lá consumindo e pagando essa conta. Ah, teve um aumento, teve um reajuste, você vai pagar do mesmo jeito. Dificilmente ela vai sofrer com crise econômica. Possa ser que ela venha sofrer por alguma crise climática ou alguma outra coisa que fuja da área econômica em si. Mas questão de inflação, questão de juros altos, não impacta essas empresas perenes. Por quê? Porque elas repassam todo o custo que tem e o consumidor final tem que pagar. Por quê? Porque você não tem escolha. Eu vou comprar ações preferenciais da Sanepar, que elas estão listadas aqui com preço de R$ 6,75. Ela vem tendo uma variação nos últimos 12 meses de quase 20%. Está com PL abaixo de 5 e o preço sobre o valor patrimonial também está abaixo de 1, com mais ou menos 20% aqui, uma margem de desconto. E ela vem pagando dividendos com uma base de quase 5% anual. Ah, Brando, mas aí está muito baixo. Você acabou de mostrar os fundos imobiliários, os FIAGos que estão pagando mais de 10%, quase 12%. Por que você vai escolher uma empresa que está pagando tão pouco? É aqui que entra a importância de ter uma carteira diversificada. Uma empresa, principalmente uma empresa estável, uma empresa perene, que ela tem uma estrutura grande, principalmente quando falamos da parte econômica, de fato, dificilmente ela vai ter uma atribuição nos seus dividendos tão grande quanto os fundos imobiliários, porque não é o sentido do investimento. Então, eu não invisto numa Sanepar da vida, numa Itaúsa da vida, num banco Bradesco da vida que eu tenho na carteira, focado apenas nos dividendos, mas também no retorno que ela vai estar gerando, tanto na sua variação da cota, quanto na produção de lucro que a empresa tem. E ela pode vir por meio de uma distribuição de dividendos ou até mesmo no crescimento cada vez maior daquela empresa. Conseguimos ver aqui numa análise de rentabilidade que dos últimos 10 anos para cá ela traz resultados positivos. E na rentabilidade real, ela também traz resultados positivos. Brando, o que é essa rentabilidade real? É quando a gente desconta a diferença da inflação.
Então, tem a rentabilidade da empresa e tem a rentabilidade real, que é quando você diminui a inflação, que é o correto a se fazer, até porque quando você tem uma grande valorização no tempo, né, nos anos, você não tem apenas a valorização. Economicamente, você tem o impacto da inflação, porque tudo aquilo que você consumia aumentou o preço. Então, você precisa colocar isso para cálculo também para ver a sua rentabilidade. E a Sanepar, ela vem trazendo resultados positivos quanto a isso. Então, é uma empresa, como eu já falei, PL abaixo de 5, o PVP abaixo de 1, tem uma margem muito boa, acima de 30%. Relativamente tem uma dívida bem abaixo dos indicadores tradicionais, abaixo de 1. Então, é uma empresa bem sadia a questão de dívida e vem trazendo um crescimento. Crescimento de receita de mais de 7% nos últimos anos e um crescimento nos lucros de quase 20%. Então, como eu falei, por mais que ela não seja uma alta pagadora de dividendos, como os fundos imobiliários, mas ela vem tendo um crescimento de receita, de lucros, então a empresa ela vem crescendo, ela pode nos entregar resultado de outros modos. Após esse aporte do mês de maio, já demos um salto no nosso patrimônio de 527, onde a aplicação foi apenas 487, o restante é variação, que a gente já está tendo bem positiva. Nossa carteira está com 55 em fundo imobiliário, 44 em ações, buscando sempre aquela média de ter 60% em fundos, 40% em ações. Chego aqui no fim de mais um episódio dessa série de investir R$ 100 na prática. Creio que eu estou conseguindo mostrar para vocês, passar essa importância de você dar esse primeiro passo, de você construir patrimônio, de você pensar no seu futuro. Não apenas deixar para a mão da Previdência ou querer terceirizar isso para o governo, para o Estado, porque possa ser que não dê certo. E o grande intuito é mostrar para vocês que com pouco dinheiro, com pouco recurso e muitas vezes até mesmo com pouco tempo devido à correria, vocês tiram ali 30, 40 minutos do seu mês para você fazer um estudo, para você analisar a empresa, o fundo imobiliário que você quer investir e você colocar esse dinheiro. Com pouco recurso você consegue se expor em toda a economia do nosso país, onde vai estar gerando caixa, onde vai estar gerando lucro e distribuição para o seu bolso, para que você possa crescer, que você possa fazer essa construção patrimonial. Então, se esse vídeo, se esse conteúdo está te ajudando, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com um amigo, se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos e eu te espero na próxima.